Estamos aqui falando de amor. Amor é uma das coisas mais sublimes, mais lindas do mundo. Amor. Que coisa bacana que é o amor. Os tipos de amor. Praticar o amor é muito difícil. É muito difícil a gente se entregar de corpo e alma ao amor. A gente praticar o amor é uma coisa assim sublime demais. O Pai lá de cima já disse: ame a si mesmo como ao seu próximo. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então, primeiramente, temos que nos amar. Para a gente poder amar o nosso próximo, nós temos que, primeiramente, nos amar. E como o programa de hoje é sobre amor, eu vou relatar aqui alguns paralelos sobre os diferentes tipos e formas de amar que nós temos que ter. Então, a base do amor, o mais importante do amor, você precisa amar, nós temos que amar. Não importa de que maneira, mas nós precisamos, sobretudo, amar. Amar o nosso inimigo, não importa em que circunstância, não importa de que maneira, não importa que quão grande tenha sido esse mal que esse inimigo tenha nos feito, não importa o tão grande mal ele tenha feito nas nossas vidas, ainda assim nós temos que amá-lo. Amá-lo por nós mesmos, para o nosso bem, perdoá-lo e ainda assim amá-lo, para que nós possamos ser felizes, para que esse bem, para que essa paz venha para nós mesmos. Se ele não nos perdoar, se ele não quiser aceitar esse perdão, isso é problema dele, não é um problema nosso. Mas nós precisamos doar esse perdão, entregar esse perdão para a nossa felicidade, para o nosso bem. É importante que a gente saiba separar o bem do mal, porque o bem e o mal, eles existem, né? Um grande mal, ele pode perdurar por anos, por uma vida toda. O mal, ele vem, ele acontece. Tem pessoas que ficam arquitetando, pensando em como se vingar. A gente vê nos filmes, a gente vê nas séries, às vezes os autores preparam aí tramas onde a pessoa fica ali maquiavelicamente preparando uma forma de se vingar, uma vingança em função do mal que aconteceu para ela. Ela está preparando um outro mal, um mal maior ainda, e isso não é legal. A gente tem que ter o dom, é difícil, de perdoar, porque só perdoando é que a gente consegue tirar aquele peso aqui do ombro. Só perdoando é que a gente consegue a liberdade, a verdadeira liberdade do mal. Então, quando o paizinho lá de cima chegou aqui e nos ensinou a perdoar para ser feliz, a perdoar para ter plenitude, é perdoando que a gente consegue ter o amor, ter a paz. E o amor, ele é uma via de mão única. O amor, ele só vai. O amor, ele só vai. Você dá, você entrega. E à medida em que você dá o amor, à medida em que você entrega o amor, à medida em que você distribui esse amor, ele dá um efeito rebote, ele volta para você. É um efeito cascata. Porque, consequentemente, aquilo que você transborda do teu coração, aquele ditado que fala sempre: a boca fala do que o coração está cheio. A boca transborda do que o coração está cheio, né? Então, quando a gente distribui amor, quando a gente fala de amor, a gente consequentemente traz amor. A gente consequentemente ama, recebe amor. Então, vamos distribuir amor. Quando você chega para uma pessoa que te fez um mal tão grande, uma pessoa que abandonou, uma pessoa que não cumpriu com a responsabilidade que tinha que ter cumprido e deixou ali a batata quente na tua mão, é comum esse jargão popular. Pega aquela batata quente que está queimando a tua mão, que tu está jogando de uma mão para outra, leva lá, entrega para ela e fala: ó, minha querida, ó, meu querido, está aqui a batata quente, eu vou transferir para a tua mão, vou te dar um abraço e vou te perdoar. Difícil? É muito difícil. Dadas as circunstâncias, tem situações em que é praticamente impossível se dar esse perdão. Mas é necessário para você. Esse perdão é necessário para o teu coração.
Esse perdão é necessário para que você tenha vida. Porque quando você libera um perdão, você tem paz. A vida é para você. Se ele não quer te perdoar, se ele não quer aceitar e pensa que é hipocrisia tua, que de repente você nem está dando de fato aquele perdão e não quer e fica ali jogando aquela batata quente e não quer aceitar te perdoar, é problema dele. A circunstância do perdão que você libera é para você. Então, quando eu disse inicialmente que é muito difícil praticar o amor, e é. Nos pequenos detalhes, no dia a dia, a gente se depara em N situações em que praticar o amor é muito difícil. Quantas vezes a gente fica com raiva, a gente tem vontade de dar uma bolada nas costas de alguém. Falta de amor. Então, praticar o amor no dia a dia, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, é muito difícil. Por isso, essas nossas conversas, essas nossas introspecções aqui, são para se refletir, são para se pensar, são para se raciocinar. Você é capaz de amar o seu próximo a ponto de dar a ele aquele grande perdão, seja em qualquer circunstância? Quantas pessoas que ficam uma vida inteira se remoendo de ódio, de raiva? Claro que às vezes aquele perdão é impossível de dar porque tirou uma vida, tirou tudo que ela tinha material, tirou tudo que ela tinha de mais importante, que foi uma pessoa, um ente querido. É difícil, mas é necessário que se libere perdão, porque quando chegar um determinado momento da sua vida, que você chegar nos portais e alguém disser assim para você: paizinho, eu posso entrar? Eu estou pronta aqui para entrar. E aquele fulaninho que está lá no pé da escada, lá embaixo, vai lá buscar ele pela mão para entrar com você. Ah, não, mas aquela pessoa lá, aquela não vai entrar comigo. Pois é, então volta. Entenderam? Então o perdão é necessário para que você possa usufruir de um bem muito maior, de um portal muito maior com o Criador. Vamos liberar perdão, vamos amar, vamos acreditar, vamos fazer o fênix dentro dos nossos corações, liberar perdão para os nossos maiores inimigos. O problema deles, se eles não querem aceitar esse perdão, mas amar é perdoar. Façamos o fênix e vamos. Então vamos aqui falar do amor incondicional, que é um amor puro, que não exige nada em troca. É aquele amor que espera, respeita. É um amor que perdoa, que permanece ali, firme, mesmo diante das adversidades. Ele está ali, firme. Mesmo quando tudo parece que vai desabar, cair, que nada mais vai se manter firme, que todas as colunas caíram, que todas as colunas desabaram, que toda a tempestade levou tudo, que não fica mais nada no lugar. O amor incondicional está ali, firme, forte, corajoso, incondicional. O amor incondicional, ele é divino, ele é puro, ele é verdadeiro. O amor incondicional, ele tudo crê, ele tudo suporta. O amor incondicional, ele é puramente verdade. O amor incondicional, ele não se irrita facilmente. O amor incondicional, ele é alegre, ele não guarda rancor. O amor incondicional não guarda dor. O amor incondicional, ele é verdade pura. O amor incondicional é justiça, mas é uma justiça verdadeira. O amor incondicional não é a justiça dos homens, a justiça cega. Ela é uma justiça que põe na balança, que é uma justiça coerente, é uma justiça empática, é uma justiça que fala de amor, é uma justiça que trata do amor, é uma justiça feita com amor. Quando ela vai falar de justiça, ela fala com amor. Amor verdadeiro, amor do Pai.
E para a gente poder tratar desse tema de amor incondicional, primeiramente nós temos que nos amar. É somente nos amando é que nós podemos falar de amor. É somente a partir do momento em que nós nos amamos verdadeiramente, é quando nós nos despimos de qualquer espinho, de qualquer amargura, das arguras dessa vida, é que nós podemos falar de amor, tratar de amor e dizer o que é o verdadeiro e puro amor. Aquele amor que tudo sofre, aquele amor que tudo crê, aquele amor que tudo espera. Sabe o amor que espera? Sabe o que é esperar? Esperar 9 meses para gestar. Esperar com amor 9 meses para aquela vida nascer. Ter toda aquela curiosidade, como é que vai ser? Como é que vão ser os olhinhos? Como é que vão ser as mãozinhas? Como vai ser o cabelinho? Esperar. Como vai ser a boquinha? Vai ser ele? Vai ser ela? Amor. Esperar. Ter calma. Ter paciência. Ter amor. Isso é amor. Amor puro, amor divino, verdadeiro amor. Amar mais, acreditar mais em um mundo que está tão carente de amor, onde as pessoas estão deixando de se amar, onde as pessoas estão deixando de espalhar amor, confiança, acreditar e se doar e se amar. Amor que não cobra, amor que se doa, amor que se entrega, amor que não se renega. Amar é você dar e não cobrar. Amor é você dar e não dizer que deu. Amor é você dar e esconder que deu. Amar é você ser o rei do castelo e não dizer que é rei. Deixe que alguém veja que você é o rei. Deixe que alguém veja que você brilha com a coroa do rei. Isso é amar. Amar é você estender a mão e dizer: vem cá que eu te ajudo. Amar é quando você, sem medida, se entrega, se doa e diz: eu quero te ajudar. Eu quero me doar para você. Amar é quando você busca impiedosamente a justiça e você diz, e você é justo e você faz pelo certo, nunca pelo errado. Mesmo que doa e doa muito, mesmo que machuque, mesmo que você venha perder sendo justo, sendo verdadeiro, mesmo que tudo aquilo que você pensa que é o correto e que é o certo, você não leve vantagem diante daquilo, por amor você vai perder. Mas você, por amor, vai falar a verdade, vai praticar a verdade. Puro amor. Amar é aquela pessoa que você acha que não tem escrúpulo nenhum, que não merece em hipótese alguma ter a tua amizade, ter o teu carinho, ter a tua atenção, porque ela é inescrupulosa. Tudo bem? Não queira ser amiga dessa pessoa, mas ame essa pessoa. Porque amar é gostar, diferente de amar. Você não precisa gostar, mas você tem que amar, porque quando você ama, você se ama primeiro. E para que você possa se amar, ame essa pessoa feia, para você ser feliz, para você ter redenção, para você, diante de todas essas colocações iniciais aqui que a gente colocou, você ter uma entrega inteira diante do amor, para que você, diante disso, você tenha o amor divino, o amor verdadeiro, o amor pleno e
sereno, que é o amor do Pai, o amor da empatia, o amor de se colocar no lugar do seu irmão, para que você possa verdadeiramente distribuir, para que você possa ser uma sementinha do bem, uma sementinha do amor. Fênix para nós. Fênix, né, você nas nossas vidas. Fênix e muito amor para todos aí. Nós. Amor e perdão. Amor aí e perdão. A coisa vai longe. Beleza. E o Valcir vai estar falando para a gente de um amor lindo também, que é o amor em forma de equilibrada, né? Uma forma vou falar bem sobre equilibrada. o amor, que é uma balança. Vamos imaginar uma balança que ainda hoje se usa muito, que tem 2 pratos. 2 pratos. Então, um desses pratos sou eu. O outro prato é a Mari. Então, o equilíbrio, o que é? É que fique mais ou menos no nível. Se pender muito para Mari, a balança vai ficar como? Inclinada. Então, por um curto período de tempo, é admissível, é suportável, é tolerável, não vai ter problema. Mas se perdurar por muitos meses, anos, aí tem coisa que não vai acabar bem. O equilíbrio vale para todas as culturas e todos os povos. Basta estudar um pouquinho. Se usam vários tipos de palavras, mas quer dizer um pouco para você, um pouco para mim. Quando é tudo para você, então vai fazer falta para mim. Temos que saber dividir. Então, se a gente pegar como uma situação pessoal, o trabalho, olha o que é o equilíbrio, que hoje deve estar assim sendo bem complicado em muitos casos, muitas profissões. A gente valoriza o trabalho porque precisa sustentar a si próprio e a família, quem tem. E ainda guardar poupança para mais tarde comprar uma casa, um apartamento, fazer uma viagem, assim por diante. Então o trabalho é fundamental na nossa sobrevivência. Não tem como a gente prosperar de forma correta, né, gente? Porque tem uns corruptos por aí que tiram a gente do sério. Não tem como prosperar de forma correta, senão através do trabalho digno. Só que daí, muitas vezes, eu estou trabalhando depois do horário. Há meses, há anos, finais de semana também. Então tem algo aí que não está fechando. Por quê? A família precisa da minha presença. A minha companheira precisa da minha presença. E eu também preciso da presença deles. O meu ciclo social de amizade e assim por diante. Então essa balança está desequilibrada. O trabalho tem muito peso e a minha vida pessoal ficou de lado, a minha vida familiar. Perdi ponto. Outra situação, muito comum também. A gente é avó, avós, netos. Às vezes, os avós se dedicam tanto aos netos que esquecem que eles têm problemas de saúde para resolver. Que eles têm outros propósitos que estão deixando de fazer. Então tem que ter um equilíbrio. Se a balança estiver desequilibrada, problemas à vista. A relação cliente numa loja, por exemplo, também tem que ter equilíbrio. No trabalho, distribuir trabalho entre os colegas, tem que ter equilíbrio. Senão você atende teu amigo, teu colega, e depois tu vai ver que você ficou de lado. Então, se a gente colocar em prática que eu também quero fazer um curso de inglês, eu quero fazer uma natação, eu quero fazer uma academia, eu quero jogar tênis, eu quero fazer um curso ABC, eu quero ficar mais tempo com os netos, eu quero ficar mais tempo com a minha parceira,
eu quero ficar com a minha família, eu quero ficar também junto ao meu agrupamento social. Se eu não fizer, não atender às minhas expectativas, eu vou ficar frustrado. Embora eu seja uma pessoa tão amorosa com tantas outras situações. Faço bem, me empenho, sou proativo, todo mundo me aplaude, gosta de mim, mas e eu? Eu também tenho as minhas necessidades básicas, nem que seja aquela de eu ficar quieto por um tempo, sozinho, só para mim. Você tem esse tempo? Você cria esse tempo? Você prioriza esse tempo? Quantas doenças vêm, quantos desamores, quanto ódio muitas vezes aparece por conta de uma vida dedicada de amor. E quando a pessoa acorda, é muito tarde. Então, a gente sempre escutou e também tem falado para outras pessoas. Tudo tem limites. Fique esperto. Vamos ficar espertos. Tudo tem limites. Homem e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, na igreja, no Rotary Club, na ONG, na entidade para juntar fundos para melhorar a questão disso, daquilo. Tudo tem que ter um certo equilíbrio. Você já parou para pensar nisso? Enquanto eu falei, você se deu conta de alguma coisa que você está deixando de fazer? Embora você seja uma pessoa extremamente amorosa, tão reconhecida, tão admirada por outras pessoas, mas e teu fórum íntimo, como é que está? Quem sabe quanto tempo você não viaja para atender necessidades e fazeres de outros? E você? Qual foi a última vez que você viajou, que você foi curtir um ambiente? Quando foi? Tem vontade? Por que não faz? Daqui a pouco vamos embora. A gente já sabe, viver o presente e também o futuro. Eu tenho que preparar o futuro, mas não só fazer coisas que não me dê oportunidade de realizar os meus sonhos também, as minhas vontades, os meus gostos, as minhas necessidades, os meus propósitos. Mari, para nós fazermos o fechamento do programa, você que está falando tão bem de amor, até de forma emotiva, que é bem típico teu, né? Amor é lindo. Agora é amor de casal, que de lindo. casais. Amor de casais, amor dos namorados, amor dos enamorados. Que amor lindo, né? Aquele amor assim que começa assim, que vem através de um sentimento que brota, que vem lá do início, que vem da cumplicidade do início do conhecimento, que se transforma, que vem da paixão e se transforma no amor. Um amor paulatino, um amor construído, um amor que a gente vai construindo aos poucos, paulatinamente. É o amor verdadeiro, é o amor que se constrói. Você conhece, você se apaixona, né? Vem aquele friozinho na barriga, vem aquele frenesi, aquele gelinho quando você vê aquela pessoa que você se apaixonou, dispara o coração, gela a mão. Cada um tem um tipo de sentimento. E o amor vai sendo construído quando você gosta daquela pessoa. O Alcir falou aqui do gostar e do amar. Você gosta do cheirinho dela, você gosta do jeitinho dela, você vai gostando dos valores dela, ela vai tendo a ver com você, vão havendo conexões, vão havendo gostar de um todo, e aí vai sendo construído o amor. Vocês vão vivendo aquela trajetória, vão querendo trilhar o mesmo caminho. A trajetória passa a ser a mesma e vai sendo construído esse amor sólido, forte, com respeito, com companheirismo, com um olhar para o mesmo caminho, com
um vislumbrar a mesma janela, a mesma porta. O amor, ele é pautado nos mesmos interesses. O casal dá as mãos, eles se entrelaçam com as mãos, né, Valcir? E eles têm o mesmo gosto, o mesmo querer, eles têm os mesmos interesses, tem que haver conexões iguais, tem que haver empatia, tem que gostar das mesmas coisas, tem que querer construir as mesmas coisas, tem que estarem no mesmo nível de querer e gostar, para que haja a construção desse amor. E aí esse amor ele tem que ser construído tijolinho por tijolinho, ele tem que ser construído ao longo da jornada com segurança, ele tem que ser edificado na rocha para que ele seja verdadeiro, ele tem que ser de verdade, tem que ser baseado na verdade, sem ciúme, sem inveja, tem que ser sem ciúme mesmo, porque o ciúme ele destrói, ele derrota, ele desmancha. Ele tem que ser feito com toda a forma de carinho e de querer e de gostar. Aí se constrói um amor verdadeiro, se constrói um amor para a vida toda. E o gostar do qual o Valcir falou, ele tem que ser diário e empático. Tem que estar sempre bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, para o seu namorado, para o seu cônjuge, para o seu noivo, para a sua noiva, para a sua namorada, para a sua esposa. Nós temos que estar sempre atentos para essas coisas, fazer esse amor brotar e florescer, fazer esse amor continuar com o gostar, porque os dois têm que andar paralelos juntos, né? A paixão, o gostar e o amor, para que isso permaneça a vida toda. Muitos amores, eles acontecem, vários amores no decorrer da vida de muitas pessoas. Mas tem pessoas que têm o privilégio de ter um amor a vida toda. Antigamente os amores eles eram arranjados, os casamentos, os relacionamentos eram... os pais diziam, você vai casar com aquele fulano, aquela fulana, enfim, não vou citar nomes, mas enfim, porque era assim que era. Porque vai fazer bem para a nossa família. Os casamentos eram arranjados, muitos não eram por amor. Era triste isso, mas hoje a gente tem a opção de escolher, inclusive quando não dá certo, quando não há afinidade, sei lá, no meio da jornada, separa, casa de novo, e hoje tem a liberdade de viver realmente um relacionamento do gostar e do amar. Isso é muito bom. Mas eu vou usar um exemplo de um casal, o Pedro e a Maria, que viveram um amor lindo, que se conheceram lá na juventude, um amor de Cinderela mesmo. O Pedro chegou no cavalo branco, chegou numa região, num vilarejo, e se apaixonou pela Maria. O Pedro chegou no cavalo branco, olhou todas as moças da região e olhou para Maria e se encantou com a Maria. E era aquela moça que ele queria. E os dois começaram a se olhar, se a namorar. E lá, por um determinado momento, ele quis namorar a Maria e pediu para o pai da Maria para namorar. E o pai da Maria era um fazendeiro muito poderoso, meio que o coronel da região, e disse, não, a minha filha, você não vai namorar. Você veio de fora, não sei de onde, chegou nesse cavalo branco, nós não te conhecemos direito, minha Maria, você não vai namorar. E eles combinaram uma determinada madrugada de se fugirem juntos, ele e a Maria, e fugiram. E tiveram um amor lindo, casaram-se, foram embora daquele pequeno vilarejo, foram para uma cidade maior, depois mudaram para uma outra cidade ainda maior, e tiveram filhos, tiveram 3 filhos. Viveram muitos anos juntos. Essa história se passou há mais de 80 anos atrás. Vieram para a grande cidade, vieram para a capital, trabalharam, cresceram, prosperaram, viveram até o final de suas vidas juntos. E tiveram uma vida de muitas lutas, de muitas conquistas, também de derrotas, mas foram muito felizes, com muito amor. Tiveram muito amor ao longo das suas vidas. E esse casal partiram juntos para a eternidade. Hoje eles já estão na eternidade. Viveram toda uma trajetória de amar e gostar. Casaram-se verdadeiramente por gostar, porque eles tiveram que fugir para poder ficar juntos. Numa época em que era um absurdo isso. Eles passaram por cima de vários dogmas, eles passaram por cima de tudo e de todos, para poderem viver o seu verdadeiro amor. Casaram-se e foram muito felizes. É uma história verdadeira. Eu
usei ficticiamente os nomes, mas são de duas pessoas lindas que eu conheço efetivamente. Mas eu conheço muito. Eu posso dizer que são os meus pais. Olha que história mais linda. Eles tiveram 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. Bonita história, né? Então, isso é história de amar e de gostar.